Olá, pessoal. Esperamos que todos estejam bem. No nosso encontro de hoje, teremos um palestrante que eu tenho um imenso prazer em apresentar, que é o nosso amigo Elmo Costa, trabalhador incansável da FEEB, do setor de estudos para adultos. Queremos agradecer a sua participação e disponibilidade em nos brindar com os seus ensinamentos. Rogamos a Deus que o abençoe e ilumine hoje e sempre. Com a palavra agora, o nosso palestrante de hoje, Elmo Costa. Vamos aproveitar os seus ensinamentos. Muita saúde e paz para todos. Eu amo, eu cuido. Boa noite. Olá, amigos da Sociedade Espírita André Luiz, trabalhadores, dirigentes, todos aqueles que frequentam a casa, que nos assistem neste momento, formulo votos de paz e de saúde para todos. E desde já agradeço o convite que me foi feito para esta pequena exposição que nós vamos fazer a respeito de um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que tem muito a ver com aquilo que é tratado no Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 132. Nós escolhemos para esta exposição um tema muito importante e, sobretudo, nestes dias e nesse período em que as campanhas pela preservação da saúde se replicam, se repetem, acho que é muito importante nós relembrarmos aquilo que os espíritos vêm nos dizendo desde 1857 a respeito dos cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo e com o nosso espírito, neste equilíbrio que deve haver entre ambos. Então, nós escolhemos, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Esse é o título do capítulo, Sede Perfeitos. Nós escolhemos o último item, a última mensagem, que é exatamente essa, uma mensagem do Espírito George ou Jorge, na pronúncia em francês, que tem o título Cuidar do Corpo e do Espírito, esta última mensagem. E ela é uma mensagem muito importante, porque o Espírito George, nesta mensagem que foi ditada em 1863 na cidade de Paris, o Espírito nos lembra ou nos relembra de que o corpo influi de maneira muito importante sobre a alma. E por essa razão, do fato de que o corpo influi de maneira muito importante sobre a alma, desse fato, creio que nós podemos extrair uma série de reflexões, uma série de lições, né, a respeito de como é que nós devemos transitar no mundo das formas, nesse mundo material, de maneira a que nós, ao mesmo tempo que cuidemos do nosso corpo, cuidemos também do elemento espiritual, daquilo que nós somos em essência, de fato. Porque nós somos espíritos em essência, transitando temporariamente num corpo carnal. O que não quer dizer que nós devamos tratar esse corpo com uma certa indiferença, com um certo menosprezo. E é isso que o Espírito George vem nos advertir. Ele diz, do fato de que nós somos espíritos em essência, não quer dizer que nós devamos tratar o nosso corpo com desprezo. Mas, da mesma forma, do fato de que nós somos espíritos em essência, não podemos dar ao corpo a importância que ele não tem, porque ele é transitório, é impermanente. Ele vai perecer um dia, ele vai se degenerar, as suas células vão passar pelo fenômeno biológico da morte, a disjunção celular, vão perecer, enfim. Esse corpo vai desaparecer. Vai desaparecer.
E as suas substâncias, as substâncias que o compõem, voltarão ao estado de natureza, ao seu estado natural. Então, o Espírito tenta explicar como é que nós devemos caminhar no mundo de maneira a equilibrar essas duas instâncias, ou esses dois elementos, o elemento espiritual, que é a essência, e o elemento material, que é a forma, e que dá à essência a oportunidade de sua manifestação no mundo físico. Então, a forma física, o corpo material, nos dá a oportunidade, nós, espíritos, a oportunidade de nos manifestarmos nesse mundo material. E por que é tão importante que nós nos manifestemos nesse mundo material? Porque os espíritos dizem que o mundo espiritual, ou a dimensão espiritual, ela pré-existe e ela existiria sem a dimensão material. Quer dizer, as duas são relativamente independentes, segundo os espíritos nos esclarecem. Mas por que há essa relação tão intrínseca entre o mundo espiritual e o mundo material? E isto está muito bem posto na questão 132 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação, por que nós encarnamos? Por que nós estamos vivendo essa experiência material? Qual é o propósito dela? E os espíritos respondem: Deus a impõe. E, nesse sentido, a reencarnação portanto, uma lei, porque ela é imposta, ela não é uma escolha deliberada do espírito. Ah, eu escolho encarnar ou não encarnar. Ah, não, eu não estou com muita disposição para encarnar, então eu vou permanecer ad eternum, eternamente no mundo espiritual. Isso não é possível. Porque a lei da reencarnação, ela impõe a todos os espíritos indistintamente a vida material. E nesse sentido, então, sendo ela uma imposição da lei, portanto, o espírito não está na condição de escolher se encarna ou não, ele terá de encarnar. Nós temos que aproveitar desta oportunidade que a lei nos concede, antes mesmo de nos impor, nos concede. Temos que aproveitar essa oportunidade com um propósito. E qual é esse propósito? E aí os espíritos, então, esclarecem. Deus impõe a encarnação com o fim de fazer com que os espíritos atinjam a perfeição, cheguem à perfeição. Então, este é o grande propósito de nós encarnarmos e reencarnarmos, e reencarnarmos, e reencarnarmos, múltiplas, sucessivas vezes, chegarmos à perfeição. Então, nós que fomos criados simples e ignorantes, quer dizer, sem o saber, sem a ciência, nós vamos desenvolvendo aos poucos a nossa inteligência, ela vai se ampliando, o nosso nível de consciência também se amplia, até o ponto de atingirmos a perfeição na condição de espíritos puros, aqueles que não encarnam mais. Então, isso é importante. Os espíritos puros não têm mais necessidade de encarnar, de viver em mundos materiais, porque o seu perispírito está tão depurado que ele não encontra mais condições de encarnar em mundos materiais, também não tem mais necessidade, porque ele já não sofre mais a influência da matéria. Olha, os espíritos puros não sofrem mais a influência da matéria. Significa dizer que sofrer a influência da matéria é o que nos faz aprender. Quando eu não preciso mais sofrer a influência da matéria, é porque eu já aprendi tudo que eu poderia aprender com a matéria. Eu já me tornei espírito puro, e os espíritos puros são aqueles que veem a Deus, que compreendem a natureza de Deus e que trabalham diretamente para o Criador. Na criação de novos mundos, como a Terra foi criada um dia a partir da inteligência criadora do Cristo. Cristo foi o Espírito designado por Deus para dirigir os destinos da Terra. E desde então ele se encontra na presidência da organização planetária. Isto está claro. Mas quanto a nós, espíritos que ainda estamos em processo evolutivo,
Encarnar é para nós a oportunidade de experienciar, de viver experiências na vida material que o mundo espiritual não nos proporcionaria. Isso é muito importante destacar. Então vamos ver uma coisa que é importante. Quando nós encarnamos, nós, também por uma lei, esquecemos as nossas vivências anteriores. Naturalmente, isso se deve a uma imposição de Deus e se deve ao fato de que, em relembrando das existências anteriores, isso poderia, de alguma maneira, ou de todas as maneiras, poderia atrapalhar o nosso crescimento, criar obstáculos ao nosso crescimento. Dado que, relembrando do que fizemos e relembrando do que fizeram conosco, relembrando das nossas relações e dos nossos vínculos, seguramente a reconciliação com esses mesmos espíritos com os quais nos vinculamos no passado seria mais difícil. Né? Relembrando que alguém me fez mal, muito mais difícil será a reconciliação com esse espírito. Relembrando que alguém me causou um prejuízo, que me fez sofrer muito no passado, será mais difícil o processo da reconciliação. Entretanto, se eu não me lembro e estou junto a ele agora, e construo com ele uma relação de amizade, um vínculo de amor, quando lá na frente eu me lembrar do que aconteceu no passado, o que aconteceu no passado já não fará mais sentido, porque agora o vínculo que existe entre nós não é mais o de desafeição, é o vínculo de amor. Então, por isso, a lei do esquecimento é tão importante. Quando nós encarnamos nesta vida com o esquecimento do passado e habitamos um novo corpo para viver uma nova experiência, o sentido é exatamente este. Que nós, a partir do momento da encarnação, vivendo primeiro na fase da infância corporal, nós possamos, dado que a infância corporal é essa fase em que há uma maior maleabilidade, o espírito está mais maleável, está mais suscetível a receber as impressões de uma educação que será lhe dada pelos seus pais inicialmente. Então, aos poucos, nós vamos absorvendo novos elementos, esses elementos vão se sedimentando na nossa memória, e quando nós crescemos, quando nós chegamos na fase da adolescência, na fase da maturidade, esses elementos estão de tal forma absorvidos e sedimentados em nós, que já é possível transformar, fazer a transformação naquilo que os espíritos chamam de educação, fazer a transformação daquele ser que nós éramos para o novo ser que nós somos, abrindo caminhos para o ser que seremos no futuro. Então, esse é o processo da educação, da mudança de hábitos. Para que nós estejamos mais suscetíveis a adquirir novos hábitos, é necessário um novo corpo, é necessário uma fase da infância em que novos hábitos serão construídos, serão elaborados a partir da educação que recebemos dos nossos pais e do conjunto da sociedade que está à nossa volta, né? E a partir daí, então, modificar os nossos hábitos para melhor, deixando para trás os hábitos que são prejudiciais e adquirindo hábitos que são mais saudáveis e, portanto, são elementos transformadores do nosso espírito, fazendo com que ele evolua, com que ele progrida e com que ele alce novos voos. Então, o corpo é esse instrumento que Deus nos concede para que o espírito, se utilizando dele, possa transformar ou transformar-se. Esse é o processo da autotransformação, transformar a si mesmo ou autotransformar-se, mudando os seus hábitos anteriores e construindo, adquirindo novos hábitos. Então, esse é o processo de modo geral. Mas dessa afirmação dos espíritos de que
o corpo influi de maneira decisiva sobre a alma, é possível também dizer que se ele influi para o progresso, ele pode influir também como um entrave a esse progresso. Ele não faz com que o espírito regrida, porque não é possível ao espírito que já conquistou um determinado patamar evolutivo regredir. Então, o corpo não é capaz de fazer com que o espírito regrida, mas ele pode causar entraves. Ele pode ser aquela pedra de tropeço que faz com que o espírito não caminhe na velocidade ou no ritmo que deveria ou que poderia caminhar. Então, o corpo, ao mesmo tempo que é esse instrumento, né, de possibilidades de ascensão do espírito, é também esse elemento que pode ser a pedra de tropeço. E por que razão? Os espíritos esclarecem, e o espírito Jorge, nesta mensagem, a que eu me referi no início, esclarece que, em torno do corpo e da sua importância, dois sistemas foram criados. Dois sistemas foram criados. Na verdade, três, mas ele fala de dois inicialmente, e depois ele fala do terceiro. O primeiro sistema que foi criado é daqueles que defendem, daqueles que pregam o aniquilamento do corpo. Acham que o corpo é um obstáculo tão grande que ele deveria ser aniquilado. Mas aniquilado de que forma? Não é aniquilado pelo suicídio. Eu vou matar o corpo através do suicídio. Não. O aniquilamento se dá pelo desprezo, pela maceração, né, do corpo, pela mortificação do corpo a partir de sofrimentos que nós próprios infligimos ao corpo. Como isso no passado era muito comum, ainda hoje existe. Né? Daquela premissa inicial de que a carne é fraca, né? E que, portanto, em sendo fraca, ela levaria o espírito ao pecado, ao estado do pecado. Então, dessa premissa falsa, naturalmente, que foi apregoada no início, desde o início, nós acabamos na interpretação equivocada, nós acabamos por julgar que a melhor forma de se livrar dessa influência do corpo seria castigá-lo. Né? Seria castigá-lo a partir dos sofrimentos que nós próprios infligíamos ao corpo. E isso, os relatos históricos estão aí para demonstrar que durante muito tempo isso foi utilizado como um instrumento autopunitivo, né, para tentar libertar a alma do jugo desse corpo que era, na verdade, a sede do pecado. Mas os espíritos, então, mais tarde demonstraram que, ao contrário, não é a carne que é fraca, mas é o espírito que é fraco. E o corpo é tão somente um instrumento do qual o espírito deve se utilizar para o seu progresso. Mas, muitas vezes, pelas paixões que dominam esse corpo, ele se torna pedra de tropeço. E é exatamente aí onde está a chave da questão. Porque se um sistema prega o aniquilamento do corpo, o outro sistema prega o rebaixamento da alma. Então, prega a supervalorização do corpo em prejuízo do crescimento da alma, ou seja, o rebaixamento da alma, dando ao corpo uma importância que ele, evidentemente, não tem. Então, nós estamos diante de dois sistemas que não se equilibram em absoluto, pelo contrário, porque um prega a supremacia do corpo, enquanto o outro prega o rebaixamento da alma. E como encontrar este equilíbrio entre espírito e corpo? Essa é a grande questão, né? E é aí que está toda a sabedoria do espírito. Aí é onde ele deve empregar toda a sua reflexão, seus estudos, seus esforços e a sua vontade, em buscar um equilíbrio entre
um e outro. Mas entre esses dois sistemas, que são naturalmente polarizados, estão em extremos opostos, diz o Espírito George nessa mensagem que há entre esses dois sistemas uma tribo numerosa dos indiferentes. A tribo numerosa, para dizer, é a maioria de nós. A maioria de nós é indiferente em relação a um e a outro. É indiferente em relação ao corpo e ao espírito. Vamos dar uma olhada em volta e perceber se o espírito não estava certo ao fazer essa afirmação em 1863. 1863. Né? Portanto, há muitos anos ele fez essa afirmação. E nós ainda observamos na sociedade que essa tribo numerosa continua dominando a cena. Por quê? Porque nós vamos encontrar, de fato, aqueles que são indiferentes, quer dizer, não dão a atenção devida ao corpo, não dão a atenção devida à alma e passam pela vida como se nenhum nem outro fossem importantes. Há os que dão um valor exagerado ao corpo, sim. Culto ao corpo, sim. Há os que rebaixam a alma, sim. Há os que rebaixam a alma. Há os que desprezam o corpo, sim. Há os que desprezam o corpo. Mas há também aqueles que passam indiferentes a tudo isso. Não estão nem aí. Como diria, na música não estão nem aí. Estão absolutamente despreocupados com a sua alma e despreocupados com o seu corpo. Essa tribo numerosa, ela se lança a toda sorte de excessos, né, sem se preocupar com a manutenção da sua saúde física, e esses excessos têm um rebatimento, têm um efeito, né, de rebatimento em relação à alma. Ao cultivar as paixões que levam aos excessos do corpo, acabam comprometendo a existência da alma. É a tribo dos indiferentes. Então, o Espírito vai dizer onde está a ciência de viver. Ele vai se perguntar, onde está a ciência de viver? Porque há aqueles que passam pela vida sem convicção, sem paixão, mornos no amar, econômicos no gozar. Mas há também aqueles que são apaixonados. Absolutamente apaixonados, não pela vida, mas pelo prazer. A paixão pelo prazer. Não pela vida em si, mas a paixão pelo prazer. E esses não são mornos apenas no amar, né? Porque não amam. Porque não amam. Porque esses vivem da fruição, vivem do gozo, de todo o gozo que podem experimentar, sem se preocupar, muitas vezes, com o prejuízo do seu próximo. Então, onde está a ciência de viver? Se pergunta o Espírito George, com muita propriedade, trazendo para nós, neste momento atual, essa reflexão. Onde está a ciência de viver? Ele diz, em cuidar de ambos. Em cuidar de ambos, porque entre esses dois, o espírito e o corpo, há vínculos sagrados. Vínculos sagrados significam vínculos que vêm de Deus. Vínculos que foram estabelecidos por Deus. Vínculos aos quais não podemos fechar os olhos, sob pena de perdermos a oportunidade abençoada da reencarnação. Sob pena de não aproveitarmos convenientemente essa oportunidade sagrada, bendita, da reencarnação. E eu lembro que nós estamos agora em novembro, mas desde setembro vêm as campanhas governamentais, campanhas das organizações não governamentais, né, tratando dessas questões relativas ao cuidado do corpo, à nossa saúde. A primeira delas em setembro, Setembro Amarelo, chamando a nossa atenção para o suicídio, que é o aniquilamento do corpo num golpe. De uma vez,
nós aniquilamos. Não é um aniquilamento como no suicídio inconsciente ou no suicídio indireto, em que nós vamos aniquilando o corpo aos poucos em razão dos nossos excessos, dos excessos que nós cometemos, né? Da falta de equilíbrio no comer, no beber, no agir, falar. E aí vamos aniquilando aos poucos. Todos os dias vamos matando um pouquinho o corpo, diminuindo, portanto, o nosso programa de existência na Terra. Nós programamos para viver um determinado período, mas pelos nossos excessos, nós vamos encurtando esse tempo naquilo que se chama de suicídio indireto, ou inconsciente, mas indireto. Mas também, então, esse é o Setembro Amarelo, que chama a nossa atenção para os números que são estarrecedores, para estatísticas que são alarmantes, sobretudo nesse período agora, do período da transição planetária, em que os espíritos já nos advertiam para o aumento no número de suicídios em crianças. A época de Kardec há uma mensagem em Obras Póstumas, em que o espírito revela que nesse período da transição planetária o número de suicídios aumentaria muito, inclusive em crianças. E hoje nós vemos os números confirmando aquilo que os espíritos disseram há mais de 160 anos. Quer dizer, como é que eles sabiam, como é que os espíritos sabiam que o número de suicídios iria crescer a tal ponto? E a tal ponto de dizerem, não é só o suicídio, mas a loucura, a terminologia da época. Eles vão dizer, mas a loucura será tão grande que os vivos serão contados no número dos mortos. Ou seja, haverá um grande número de mortos vivos na Terra, os espíritos disseram. E nós precisamos abrir os olhos para isso, para essa realidade. Por que isso? Porque o número de espíritos encarnados, que viverão como se estivessem mortos, por que aumentará? Por que aumentará o número de suicídios? Dizem eles, é porque esse período será tão dilatado que muitos desses espíritos desertarão, tentarão a deserção, não saberão como conviver com esse embate dessas forças antagônicas que vão se digladiar nessa grande arena terrestre, no sentido de fazer a humanidade progredir, por um lado, as forças do bem, ou fazer a humanidade estacionar as forças do mal. Então, nesse grande embate entre essas duas forças, que os espíritos chamaram de progressistas e retardatários, os retardatários tentarão a todo custo opor resistência ao trabalho, ao avanço da Terra, nesse sentido de galgar um degrau a mais na escala evolutiva dos planetas, deixando de ser mundo de provas e expiações para se tornar mundo de regeneração. Desse embate, portanto, dessa grande luta que vai se estabelecer, que já se estabeleceu, né? Muitos desertarão, porque não suportarão viver nesse mundo. Por isso, Jesus, naquele sermão profético, chama a nossa atenção para o fato da necessidade de nós perseverarmos. Aquele que perseverar até o fim será salvo, dizendo, haverá um tempo em que irmãos se voltarão contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais. É exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora, chamado do princípio das dores, processo de regeneração do nosso planeta, e que muitos estão desertando porque não estão suportando. Esse período tem se dilatado demais para a força, a coragem de alguns desses espíritos. Então, Jorge diz, é preciso que nós cuidemos de ambos, corpo e espírito. E o suicídio é um dessas violações à lei de Deus, as mais graves. Então, dentre elas,
uma das mais graves é o suicídio. Daí porque o Setembro Amarelo chama a nossa atenção, mas os espíritos têm chamado a nossa atenção desde que vieram à Terra, por meio de Allan Kardec, para trazer, legar ao mundo esses ensinamentos espíritas. Eles vêm dizendo isto. E vêm dizendo não apenas através de Kardec, mas de outros médiuns, chamando a atenção para a necessidade de preservar o corpo a fim de viver essa encarnação da forma que mais nos convém. Esse é o primeiro. Depois vem o Outubro Rosa, falando às mulheres sobre a necessidade de prevenir o câncer de mama que tem afetado tantas mulheres. Veja que há uma outra campanha chamando a atenção para o cuidado que devemos ter com o nosso corpo. E mais, a seguir agora em novembro, o Novembro Azul. Novembro Azul, como o céu é azul, que nos chama, nós, homens, a atenção para a necessidade de prevenir o câncer, a prevenção ao câncer de próstata, que tem também afetado muitos homens, que às vezes, por ignorância, né, um receio infundado, às vezes se negam a procurar o médico especialista para fazer os exames que são necessários. Todos os exames sanguíneos, às vezes os exames de toque, que são necessários à prevenção ao câncer de próstata. Chamando a nossa atenção para a necessidade de cuidar do nosso corpo, porque se nós pudermos manter a nossa vida conforme programado no mundo espiritual, o espírito se valerá desse tempo para crescer intelectualmente e, sobretudo, moralmente. Daí porque é importante cuidar do corpo, mas, ao mesmo tempo que nós fazemos todos esses exames, que nós prevenimos essas enfermidades, que são, de certa forma, acontecimentos esperados na nossa vida, porque o corpo, afinal de contas, ele não é indestrutível, ao contrário. Embora ele seja uma máquina maravilhosa, extraordinária, ela é suscetível de sofrer intercorrências durante a sua existência. E por isso nós temos que estar atentos à manutenção dessa máquina, para favorecer o espírito na sua jornada terrestre. Então, Jorge chama a atenção para esse fato e para o fato de que desatender as necessidades do corpo, desatender as necessidades que a própria natureza corpórea nos impõe, é desatender a lei de Deus. Ora, mas como assim? Claro, porque se o corpo é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para as nossas existências, e se o corpo é absolutamente necessário ao nosso crescimento intelecto-moral dentro do processo evolutivo do espírito, que ora está no mundo espiritual, ora está no mundo corporal, ora está no estado de erraticidade, ora está encarnado. Se é da lei de Deus, favorecê-la é o nosso dever. Mas quando nós a violamos, quando nós agimos em sentido contrário à lei, o que é que nós estamos fazendo? Certo que nós estamos desatendendo a lei de Deus. E todas as vezes que nós desatendemos a lei de Deus, todas as vezes que nós nos distanciamos da lei de Deus, dizem os espíritos superiores, a infelicidade bate à nossa porta. Todas as vezes que nós nos distanciamos da lei de Deus, a felicidade bate à nossa porta. Todas as vezes, em sentido contrário, que nós nos aproximamos da lei de Deus, melhor, a infelicidade bate à nossa porta. Perdão. Então, vamos refazer aqui o que nós acabamos de dizer. Todas as vezes que nós nos distanciamos da lei de Deus, a infelicidade bate à nossa porta por meio da dor e do sofrimento. Mas todas as vezes que nós nos aproximamos, agora sim, a felicidade bate à nossa porta.
É ela que nos visita, é ela que nos procura. E por que razão? Porque está de acordo com a lei de Deus, é colocar-se diante dele, mais próximo dele. E não há quem seja infeliz estando mais próximo de Deus. São infelizes aqueles que se distanciam do Pai e da sua lei, portanto. Então, o Espírito Jorge relembra que a perfeição não está no desprezo imposto ao corpo, nem no sacrifício imposto à alma. Sacrifício desnecessário. Porque quando nós não cuidamos do corpo e impomos à alma um sacrifício desnecessário, nós também estamos desatendendo, melhor, a lei de Deus. Porque nós estamos com uma programação. Às vezes, na programação, a doença é um capítulo dessa programação. Perfeito. Nós renascemos para, em um determinado momento, passar por aquela experiência, por aquela prova, que pode ser uma expiação-prova, ou pode ser prova-provação, não importa. Mas nós viemos para passar por aquela experiência, está na programação, está no nosso código genético, que um determinado ano, aquela doença vai se manifestar. Ela é parte, portanto, do nosso processo evolutivo. Está perfeito. Mas quando nós, pela nossa imprevidência, pela nossa negligência, pelos nossos excessos, contraímos indebitamente, indevidamente aquela doença, não precisaríamos dela, mas nós a contraímos. Nesse sentido, nós estamos impondo à nossa alma um sacrifício desnecessário, pelo qual ela não precisaria passar. E nós estamos, então, agravando os nossos débitos perante a lei. Razão pela qual o Espírito chamara a nossa atenção para a necessidade das reformas que são indispensáveis ao crescimento da alma. Só elas é que fazem com que a alma cresça. As reformas. E a primeira reforma da nossa alma começa pela eliminação ou diminuição gradativa até a eliminação completa do egoísmo e do orgulho, que são, de fato, os grandes entraves do crescimento da nossa alma. Não é o corpo, como pensávamos até um determinado momento da nossa evolução. Que o corpo era aquele que atrapalhava, o elemento que atrapalhava o nosso crescimento, porque ele era fraco, a carne fraca. Não. Os espíritos, então, nos esclareceram que as duas grandes pedras de tropeço do crescimento da nossa alma são egoísmo e orgulho. Tratemos desses dois obstáculos, cuidemos de superá-los e a nossa alma se elevará cada vez mais, reconhecendo no corpo o instrumento sagrado desse crescimento. Então, as coisas começam a fazer todo o sentido. Então, é importante que nós venhamos a dar sentido, um novo sentido existencial às nossas vidas, para que, então, o corpo e a alma, o corpo e o espírito se ponham em equilíbrio. E aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e do próprio Evangelho do Cristo, chamando a nossa atenção para essa diferença entre a importância que devemos dar à vida do corpo e à vida da alma. Me parece que esta passagem evangélica fica muito clara, clareia a nossa visão nas palavras do próprio Cristo, do nosso guia, do nosso modelo. Acho que fica muito claro. Vamos relembrar aqui esta passagem, vamos relembrar de Jesus
a caminho da Galileia, passando pela Samaria e aproximando-se do poço de Jacó, onde uma samaritana recolhia água. E ela recolhia água e percebe a aproximação de Jesus, que lhe pede, então, descendente à sua sede. Ele está com muita sede, e como os discípulos haviam se afastado para irem à cidadezinha comprar alimentos, ele está sozinho com a samaritana. Então ela recolhe a água, ele diz, você poderia me dar de beber? Estou com sede. E ela diz, mas como pode tu, que é um judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? Porque os judeus e os samaritanos eram inimigos. Embora os samaritanos pertencessem ao povo judeu, eles eram inimigos, eles eram separados, né? Eles professavam a mesma fé, a fé estava baseada nos mesmos códigos, mas um interpretava de uma maneira e o outro povo interpretava de outra maneira, de forma que eles eram dissidentes, eles eram inimigos, né? E por razões históricas também, que não vem ao caso agora comentar. Mas o fato é que, ao ouvir a expressão daquela mulher, dizendo, como pode tu, um judeu, pedir a mim, que sou samaritana, que lhe dê de beber? E ela estranhou, naturalmente, porque judeu não falava com o samaritano. Então Jesus vai dizer a ela, se tu soubesses quem te pede água, seria tu a pedir água a quem te pede, porque da água que eu posso te servir, dizendo Jesus à mulher, da água que eu te sirvo, da água que eu te servirei, jamais voltarás a ter sede. Se experimentares a água que eu te servirei, jamais voltarás a ter sede, porque essa água, ela sedenta para a eternidade. Jesus dizendo a ela, em outras palavras, eu estou trazendo aqui o contexto de como tudo aconteceu. E ela fica maravilhada com aquilo. Ela fica maravilhada. Quando Jesus diz, se tu soubesses quem sou. Em seguida, Jesus vai dizer a essa mulher alguns aspectos da sua própria realidade, da realidade dela, né, e que vai levá-la a concluir de que ele é, de fato, o enviado de Deus. Ele é o Messias que todos aguardavam, né? Porque se ele não fosse da parte de Deus, ele não saberia todas aquelas coisas, ele não teria todas aquelas informações. Mas o que eu queria destacar aqui desta passagem é a simbologia que a água pode nos oferecer para que nós entendamos água do espírito e água do corpo. Porque Jesus pede à mulher daquilo que ela pode oferecer, a água que dessedenta a sede do corpo. E Jesus não deixa de dar importância a essa água. Tanto que ele vai pedir à mulher que lhe sirva dela, porque ele está com sede. Ele precisa cuidar do seu corpo, ele precisa hidratar-se. Ele precisa mitigar a sede do corpo. Entretanto, ele revela à mulher que há uma água que é mais preciosa ainda do que esta água preciosa que vem do seio da terra. É a água que dessedenta, que tira a nossa sede como espíritos que somos. Que elimina essa sede, esse anseio, essa secura que o nosso espírito traz para todo sempre. É a água do Evangelho. É a água das bem-aventuranças. É a água que manda perdoar não 7, mas 70 vezes 7. É a água da reconciliação enquanto estamos no caminho com o nosso adversário, com aquele que nos ofendeu ou com aquele a quem ofendemos.
É a água que faz brilhar a nossa luz. É a água que faz com que nós coloquemos a nossa luz sobre a mesa e não embaixo dela, para que a nossa luz brilhe e ilumine todo o ambiente à nossa volta, por menor que seja a intensidade da chama, ela é capaz de iluminar ao menos alguns metros ao nosso redor e, quem sabe, atingir as pessoas que nos estão próximas, a nossa família, os nossos amigos mais íntimos. Quando não, fazer com que essa luz ela se expanda, se irradie pela nossa vizinhança e por um perímetro cada vez maior, atingindo mais e mais pessoas. É esta água a que Jesus se refere, falando à mulher de Samaria, para nos dizer da importância que é para o espírito sorver dessa água, alimentar-se dela. Viver segundo o espírito, naturalmente, enquanto encarnado, cuidando do corpo, mas dando a ele a importância de instrumento apenas. Porque o corpo não é o fim em si mesmo. Não pode ser. Se nós damos a ele mais importância do que de fato ele tem, nós prejudicamos a vida do espírito. Se nós damos a ele menos importância do que ele tem, nós também prejudicamos a vida do espírito. A sabedoria está, portanto, em dar ao corpo a importância que ele tem. Preservar a saúde do corpo, mantê-lo em boa forma, mantê-lo saudável, sem, entretanto, esquecer-se das reflexões diárias, de beber todos os dias um pouco dessa água do Evangelho, que em um determinado momento da nossa evolução vai dessedentar para sempre essa sede que nós temos de amar. Daí porque nós falamos que em vez de macerar o corpo, em vez de castigar o corpo, nós precisamos investir todas as nossas energias na eliminação do nosso egoísmo e do nosso orgulho, que são os entraves para o crescimento da alma. Da alma. E não há nenhuma forma mais eficiente de eliminarmos esses dois entraves do que o autoconhecimento com vistas à prática da caridade. Autoconhecer-se para praticar a caridade. Eis a fórmula que os espíritos nos trazem, reafirmando toda a sublimidade do Evangelho, toda a força do Evangelho. Eis a fórmula, autoconhecimento para a prática da caridade, a vivência. E por que razão isso é importante? Porque, autoconhecendo-nos, nós conseguimos já perceber o que é preciso ser mudado em nós. Nós precisamos, naturalmente, conhecer a nós próprios para saber quanto de esforços eu devo empregar para que a minha vontade seja superior, né, às minhas fraquezas, ao meu egoísmo e ao meu orgulho. Esse é o primeiro ponto. Então, no processo de reflexão íntima, todos os dias, fazendo aquelas perguntas que são absolutamente necessárias ao nosso processo de autoconhecimento. Né? O que fiz hoje e que poderia fazer melhor amanhã, o que fiz hoje que não está no meu agrado, o que fiz hoje que é reprovável segundo as leis de Deus. Essas questões que dizem respeito à intimidade da alma, que nós devemos fazer em secreto, na intimidade dos nossos
aposentos íntimos, a intimidade do nosso coração. Esse é um aspecto. Mas o outro aspecto é a da caridade, porque autoconhecer-se com o fim de viver essa experiência. Viver essa experiência. Dado que, ao praticar a caridade, na própria caridade que eu pratico, já está a satisfação do espírito. E todas as vezes que o espírito ele obtém algum tipo de satisfação, algum tipo de gratificação naquilo que faz, isso lhe permanece na sua memória como um ganho. É um ganho do espírito. É um momento de satisfação, de prazer, que vai se consolidando na sua memória espiritual. E todas as vezes que ele lembra dessa satisfação de ter feito bem, de ter praticado a caridade, ele quer fazer de novo. Porque tudo aquilo que nos gratifica, tudo aquilo que nos é prazeroso, eu quero repetir. Isso vale para um lado e vale para o outro, naturalmente. Então, quando eu sinto satisfação em fazer o bem, quando eu sinto prazer em fazer o bem, quando há uma gratificação em fazer o bem, isso vai me levar a repetir essa ação. Então, eu vou, por um lado, me autoconhecendo e percebendo o quanto que eu ainda tenho que modificar. Eu vou, por outro lado, vivenciando aquilo que eu já conheci aqui desse lado, eu vou vivenciando do lado de cá. Tudo aquilo que eu preciso fazer para reformar a minha alma, para renovar a minha alma, eu vou experimentando aqui, nesse processo de autoconhecer-se e de praticar a caridade. Autoconhecer-se e praticar a caridade. E isso vai me levando cada vez mais para cima. De maneira que quanto mais satisfação eu obtenho, mais eu quero prosseguir fazendo o bem. Acho que este é o processo que os espíritos nos ensinam e que deveria ser seguido por todos nós. Todos nós que queremos, de fato, encontrar esse equilíbrio, esse sentido existencial para as nossas vidas, todos nós devemos buscar esta intimidade com a nossa própria alma, no sentido de fazer com que ela se eleve e, em se elevando, ela caminhe cada vez mais para perto de Deus, para próximo de Deus, onde a felicidade é, segundo os espíritos nos dizem, inalterável. Inalterável. Então, aqueles que nos encontramos nesse caminho, no caminho de crescimento, no caminho de autoaprimoramento, de autossuperação, e no caminho da caridade que salva, ou seja, que eleva, que faz crescer, todos nós perseveremos. Porque não há outra condição senão esta. Cuidar do corpo, sim, mas, sobretudo, cuidar da alma, para que a alma, em reconhecendo a importância do corpo, possa valer-se dele para as manifestações do espírito na sua existência corporal. Que Deus nos abençoe, que Jesus continue nos iluminando, sendo esse guia e esse modelo no qual devemos nos inspirar todos os dias para, elevando a nossa alma, atingirmos de uma vez por todas esses estágios superiores que nos encaminham para perto de Deus. Um grande abraço a todos, um abraço muito carinhoso, muito fraterno, que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.